Não, eu não sou uma miragem. Sim, o papo de batons. Eu voltei agora pra ficar. Sem mimimi, né? Sem desculpinhas do porquê eu não tava fazendo vídeo. Vamos logo ao que interessa. Hoje nós vamos falar de Lia e Raquel. O último vídeo que eu gravei foi Rebeca. Rebeca foi mãe de Jacó, né? E a gente viu que ela teve que expulsar o filho por conta de um ato que ela teve. Quem não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui. Vocês assistam para depois vir assistir esse aqui, para entender um pouquinho a continuidade da história. Então, Jacó vai morar na casa de seu tio, Labão. E Labão tem duas filhas, como diz lá em Gênesis 29, 16 ao 8, fala assim: E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, ou Lia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então Jacó chega lá, né, na casa de seu tio e se apaixona por Raquel, que era sua prima. E aí ele faz um acordo com Labão. Ele fala assim: vou te servir durante 7 anos e você me dá Raquel em casamento. E aí Labão fala: beleza, combinado. Ele fica lá trabalhando durante 7 anos e quando acaba esse tempo, ele vai lá e lembra do acordo, né, que ele tinha feito. Jacó sentiu um grande amor por Raquel. E a palavra de Deus fala, né, lá em Gênesis 29, 17, que ela era linda, ela era formosa. Então ele vai lá e lembra da promessa. Falou: tio, chegou o momento, quero casar, né? E aí Labão fala: beleza, vamos casar então. E nessa época era costume que a noiva era levada aos aposentos do noivo, né, na noite do casamento. E aí eles consumavam o casamento. Ficava, né, tudo apagado, uma penumbra. Então ele não via a noiva antes de entrar ali naquele quarto, né? E aí Labão, ele bola um plano. Não era costume nessa época a filha mais moça se casar antes da mais velha. E Lia, que era a mais velha, então era feio se Raquel se casasse antes de Lia, né? Ela ia ficar pra titia, ia ficar de escanteio ali. Então Labão, ele bola um plano. Jacó tá ali naquele quarto, né, escuro, meio que numa penumbra. Labão manda Lia encontrar com Jacó. Ele manda a filha mais velha aí se deitar com ele. E aí eles estavam casados, porque tinham consumado o casamento. Então eles estavam casados. E Jacó fica muito aborrecido, né, por conta disso, porque ele queria casar com Raquel e não com Lia. Então ele fica muito aborrecido por conta disso. Mas não tinha como devolver, não. Tinha que ficar com aquela esposa mesmo. E aí Labão fala assim pra ele: se você trabalhar mais 7 anos pra mim, eu te dou Raquel também. E aí depois de uma semana casado com Lia, ele também recebe Raquel como esposa. E aí a gente entra num conflito aí, né, entre Lia e Raquel. E aí, se a gente lembrar, a gente já viu um conflito parecido com esse. Sara e Agar. Sara e Agar também tiveram um conflito parecido com esse. Vou deixar o vídeo aqui, tanto de Sara como de Agar. Se você não assistiu, vai lá assistir. Porque elas também tiveram um conflito parecido com esse, né? E eu posso imaginar como que era, né, viver ali naquela casa. Porque
Lia era casada com um homem que trabalhou 7 anos para casar com a sua irmã. E ela enganou ele, se casou com ele. Então ela era menosprezada. Jacó amava Raquel. Jacó tinha um carinho por Raquel, né? Então fica imaginando assim, o que essa irmã estava sentindo, né? Porque a Bíblia fala que Lia não era tão bonita assim. Então pensa bem, né? Ela ao longo dos anos já teve que conviver, né, com a beleza da irmã, com a irmã ser a mais bonita, né? E agora também, né? Então a gente vai ler lá em Gênesis 29, o 30 e o 31 fala assim: E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E aí a gente vê, né, mais uma vez, como Deus cuida daqueles que são menosprezados, daqueles que são humilhados, daqueles que são desprezados. A palavra de Deus fala que ele cuidou de Lia. Então, ele abriu a madre de Lia. E Raquel era estéril. E mesmo sendo desprezada, Lia era uma esposa fiel. Ela era temente a Deus. A gente vê isso em cada nascimento dos filhos dela, né? Como ela louvava a Deus pelos filhos, como ela era sábia, como ela amava Deus acima de toda circunstância, né? E ela cria que Deus podia, sim, abençoá-la através dos filhos, né? Que um dia ela ia conquistar esse amor desse homem através dos filhos. Que isso era a única coisa que Raquel não tinha. E ela tinha. E aí, isso despertou uma inveja em Raquel muito grande. Raquel não conseguia se conter com aquilo que ela tinha. Ela queria mais. Raquel tinha a beleza, tinha o amor do marido, né? Ele amava ela assim mais do que tudo, mas ela queria mais. Ela queria ter filhos, ela queria competir com Lia. Então, a gente vê, né, o quanto às vezes quando você tem tudo, você não é grata por aquilo que você tem. Às vezes a gente tem tudo e a gente quer o do outro, às vezes a gente inveja o do outro, às vezes a gente cobiça o do outro. E aí a gente viu outra mulher também que já fez isso, né? Hoje eu tô citando muitas mulheres. A gente viu Eva. Eva também tinha tudo, ela tinha todas as árvores do jardim, ela podia comer de todas as árvores do jardim. Ela quis o que não tinha, ela quis aquilo que não podia. Eva não soube ser grata, assim como Raquel. Raquel não soube ser grata em apenas ter o amor incondicional do marido. Ela precisava de filhos. E não porque ela queria ser mãe, mas porque Lia os tinha. Então ela tinha inveja disso. E aí o que ela faz? Ela vai lá e entrega Bila, sua serva, para se deitar com Jacó e aí dá filhos no lugar dela. Sara fez isso também com Agar, né? A gente vê assim que os comportamentos das mulheres eles se repetem na Bíblia, né? Por que será? E a gente tem esses comportamentos até hoje, né? A gente ainda até hoje a gente tem esses comportamentos. A gente ainda tá. Por isso que Deus colocou essas histórias na Bíblia, né? Para que a gente pudesse olhar e aprender com elas, né? Então, Bila vai lá, né? E tem filhos. E começa uma disputa. E aí Lia vai lá, entrega sua serva também. E aí elas começam a ter filhos. E aí começa aquela disputa. E aí começa aquela situação desagradável. E aí Raquel tem um momento de sabedoria. Ela vai para os pés do único que poderia ajudá-la. Tem inveja da irmã, não ia ajudá-la.
entregar a serva para Jacó não iria ajudá-la, reclamar não iria ajudá-la. A única coisa que iria ajudá-la era Deus. Então ela vai lá e clama ao Senhor. E Deus, misericordioso como Ele é, Ele concede esse filho a Raquel, José, que é o filho querido de Jacó. Fazendo um parênteses, né? No Netflix tem a minissérie José. É linda, linda. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. É linda. Ela reflete, assim, a história de um homem fantástico que foi José. E aí a gente tá vendo aqui da onde ele veio, né? Então, quem tiver a oportunidade, assista essa minissérie, que é linda. E aí, Raquel tem mais um filho, Benjamim. E ela morre no parto desse filho, logo após, né? E aí, finalmente, Lia tinha um marido só pra ela. Mas ele amava tanto José, que era o filho de Raquel, que mesmo assim, Lia era deixada de lado. Só que a gente pode perceber o quanto Deus é maravilhoso. Jacó considera Lia como mãe do filho mais querido dele. José tem um sonho. Depois quem for ver a minissérie aí vai ver. E nesse sonho, ele vai contar para o pai dele e o pai dele fala assim: você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Então ele considera Lia como mãe de José. Isso que eu acho bonito, assim, sabe? Em ver como Deus honrou a vida dessa mulher. Em como Deus foi fiel àquilo que ela serviu tantos anos, né? Tantos anos de ser uma esposa fiel e ser menosprezada. Mas ela foi honrada. De certa forma, ela encontrou o seu caminho, né? E outro ponto que a gente vê o quanto Deus honrou a vida dessa mulher é que Jesus é da descendência de Lia e não de Raquel. Jesus vem de Davi e Davi vem de Judá, que é filho de Lia. Então a gente vê como Deus é lindo, né? Como Deus é maravilhoso nas tuas obras, né? Nos teus caminhos. Então eu não sei o que você tem vivido aí. Se você tem sido menosprezada, se você tem sido deixada de lado. Eu quero te dizer que para Deus você é preciosa e que Ele vai te honrar. Pode demorar muito tempo, mas Ele vai te honrar de uma maneira muito especial. E aí, quero ler algumas lições que a gente tem na vida dessas mulheres, né? Que boa aparência não significa felicidade. Hoje a gente tem vivido um tempo em que as mulheres são tão cobradas pela sua aparência, né? A mídia hoje dita padrões e princípios que são até às vezes inatingíveis, né? E aí a gente vê que nem sempre aquela que é a mais bonita é a mais feliz. Porque Raquel era a mais bonita e ela não era feliz, porque ela não tinha filhos. Então, cuidado. Cuidado com o que você tem feito com o seu corpo, cuidado com o que você tem feito para chegar nesse padrão de beleza que você acha que vai te trazer a felicidade. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, devemos desempenhar bem o papel que nos foi dado. Lia era uma esposa fiel. Mesmo que ali naquela casa, ela vivia momentos difíceis. Ela sabia o que ela devia ser. Devemos sempre buscar a Deus em todas as nossas atitudes e necessidades. Devemos ser felizes com o que temos e não desejar o que o outro tem. Isso é muito sério. Às vezes a gente olha tanto do outro, que a gente não consegue ser grato por aquilo que Deus tem nos dado. E aí muitas das vezes Deus nos tira aquilo. Porque se você não consegue ser grato naquilo que Deus tem te dado, como que Ele vai acrescentar mais na sua vida, né? Então, pensa nisso. Pensa que Deus sempre tem o melhor para você. Então, se você tem isso aí na sua vida hoje, que é isso
que você precisa. Às vezes não é o que você quer, mas é o que você precisa. Porque nós sabemos que Deus cuida da gente na medida das nossas necessidades. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e assistam os outros vídeos.